A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Cristo abra nosso entendimento, para podermos compreender com maior clareza, acerca do tema aqui exposto. Peço que nos ajude curtindo o vídeo, inscreva-se no canal, e ative o sininho. Na região da Galácia, havia pequenos povoados cujos habitantes eram oriundos da Gália, que inclui parte da França. Não havia judeus nem sinagogas na região. Os gálatas eram amantes da liberdade, não se deixavam subjugar com facilidade, mas estavam abertos a novidades. Em relação à religião, cultuavam os astros, que, para eles, regiam o mundo e as pessoas. Acreditavam em horóscopo, magia e feitiçaria. Quando Paulo esteve na região para tratar de uma doença nos olhos, foi bem acolhido. Como ele mesmo recorda, se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos para dá-los a mim, conforme Gálatas 4, verso 15. Respeitando as tradições religiosas locais, Paulo falou sobre Jesus como Messias, mas não enfatizou a religião judaica e suas práticas, como a circuncisão, a observância do sábado, festas e preceitos sobre alimentos impuros. O segredo do missionário Paulo foi respeitar a liberdade valorizada pela comunidade gálatas em seus relacionamentos e costumes. Ele enfatizou: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, verso 1. O evangelho de Paulo promovia a liberdade no espírito. Ele não estava na Galácia para construir uma grande igreja ou catedral, mas para estabelecer uma comunidade de fé, como tantas outras na região. Um exemplo de ação missionária para os nossos dias. A motivação para escrever a carta aos Gálatas surgiu quando Paulo percebeu o estrago causado por seus conterrâneos na região. Representando-se como enviados dos apóstolos de Jerusalém, alguns falsos irmãos judeus tentaram convencer a comunidade de que a circuncisão era necessária para seguir o judaísmo antes de se tornar cristão e, assim, ser salvo. Argumentavam que Paulo estava equivocado e que deveriam seguir as orientações dos apóstolos de Jerusalém. Muitos estavam aderindo a essas propostas. Portanto, Paulo enviou uma carta aos Gálatas para alertá-los sobre a falsa doutrina que estava se espalhando e os enfeitiçando, conforme o capítulo 3, verso 1. Ele tentou despertar os Gálatas, declarando que Cristo os libertou para a liberdade, conforme o capítulo 5, verso 1. Na carta, Paulo explicou que se viverem sob o jugo da escravidão do pecado, ou seja, seguindo os desejos da carne, não são livres, mas dominados pelas obras da carne, como descrito nos versos 19 ao 21. Para andar em liberdade, Paulo instruiu os Gálatas a viverem no Espírito e a não cederem à concupiscência da carne. Aqueles que vivem no Espírito devem produzir os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio, conforme os versos 22 e 23. Contra essas coisas, não há lei. Todos os frutos do Espírito são importantes, mas o autodomínio é particularmente relevante para os cristãos. A falta de autodomínio pode levar a escandalizar o nome do Senhor e causar problemas, como exemplificado na história de Nabal, um homem insensato e maligno que quase provocou uma tragédia devido à sua falta de controle. Abigail, sua esposa, teve um papel fundamental em evitar o desastre. A Bíblia também registra casos como o de Pedro, que agiu impulsivamente ao cortar a orelha de Malcom, servo do sumo sacerdote, mostrando como a falta de controle pode prejudicar uma fé construída ao longo do tempo. Portanto, é crucial ter autodomínio, pois a ausência dele pode resultar em problemas sérios. Quem caminha no Espírito é capaz de adorar a Deus em verdade e evitar as obras da carne. No entanto, é importante lembrar que um deslize na prática das obras da carne pode levar à ruína, afetando não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Que Cristo abençoe você, enchendo-o do Espírito, para que você ande de acordo com os princípios estabelecidos, espalhando a presença de Cristo a todos que o cercam.